boa tarde. Prometi ontem à noite que ia fazer um devocional com vocês sobre ter paciência, respeitar o jeito dos outros, né? E a palavra que eu coloquei ontem, né, lá na respostinha daquela pergunta, eu vou ler com vocês agora. Peguei meu café, minha gente, que frio é esse? Que frio é esse? Peguei meu cafezinho. Eu vou conversando com as meninas e tomando café pra esquentar, porque não tá fácil não. Então, meninas, a palavra está em Romanos, capítulo 15, tá? Romanos, pra quem não sabe, foi um livro escrito por Paulo aos Romanos. E nesse capítulo ele fala sobre a imitação a Cristo e a simpatia e o altruísmo. Antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre isso, a imitação a Cristo. Por quê? Isso é algo que, pra mim, por exemplo, há algum tempo era um tabu. Porque eu pensava que nós não deveríamos buscar ser igual a Cristo, porque nós nunca seríamos, porque nós somos pecadores. Quem somos nós para nos comparar a Cristo? Quando, na verdade, ao ter um pouco mais de intimidade com a palavra, eu fui percebendo que é exatamente o oposto. Que ele é o exemplo a ser seguido, é quem nós devemos buscar ser, né? Não ser ele, mas ser como ele, que são duas coisas diferentes. Então, ser como ele, seguir o exemplo dele, performar de acordo com como Cristo agiria. E aí, nesse capítulo, ele fala o seguinte, versículo 1, tá? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aceitar, suportar, aceitar, tolerar as debilidades, as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, mas aos outros. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E o que é bom para a edificação? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E aí destaque no versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se Cristo nos acolheu para a glória de Deus, como Cristo nos acolheu? Se você não tem o hábito de ler, mas só pelo que você ouve na igreja, como Cristo acolhia as pessoas? Ele acolhia apontando o dedo, ele acolhia sendo rude, teve os momentos em que Jesus foi explosivo, teve sim, temos isso nas escrituras, né? Mas, em sua maioria, na maioria dos casos, na maioria das situações, como Cristo acolheu as pessoas? Nas suas diferenças, que naquela época os povos tinham isso, né? O povo de tal lugar, os samaritanos, quem é louco falar com os samaritanos? Jesus foi lá e sentou-se à mesa com eles. As mulheres não podiam sentar à mesa com os homens. Jesus fez o quê? Queria que as mulheres sentassem à mesa com os homens. Então, Jesus ele veio para aceitar, para acolher. E aí essa palavra nos pede que nós sejamos pacientes e que já que nós sentimos no momento, nas situações mais fortes ou que temos algum conhecimento sobre alguma situação, nós precisamos acolher aqueles que não sabem. E aí eu queria pegar o gancho, né, nessa escritura e falar um pouco sobre temperamentos. Temperamentos, para quem não sabe, existem 4 temperamentos. E eles são basicamente o que nos diferenciam uns dos outros. E os temperamentos, eles não são citados assim com esse nome na Bíblia, mas ao observar os comportamentos dos discípulos, né, ao ver que Jesus valorizava as qualidades de cada discípulo em sua personalidade diferente, porque cada discípulo tinha uma personalidade totalmente diferente. E Jesus os valorizava daquela forma porque ele enxergava o de melhor e as potencialidades de cada discípulo. Oi, Verônica, boa tarde. E aí, os temperamentos, eles nada mais são do que particularidades de um indivíduo ligadas à forma de comportamento, à forma como ele se comporta. E por que eu estou trazendo isso hoje nesse devocional?
Porque a gente foi criada, a gente cresceu sabendo que as pessoas são diferentes, né? Isso é claro pra todo mundo sabe disso, que nós somos diferentes, que ninguém é igual a ninguém. Ok. Mas a gente às vezes não entende o sentir do outro. Às vezes o outro tem uma atitude, às vezes o outro reage de uma forma diferente, e aí a gente diz assim, eu não faria isso. Não, porque se fosse eu teria ficado arrasada. Não, porque se fosse eu teria explodido. Não, se fosse eu teria ido embora. Né? Assim, cada pessoa diz, se fosse eu, seria assim. Julga o sentimento do outro. Ah, é porque eu faço de tudo. Como é que eu faço de tudo? Ele não reage, eu não agiria assim. Eu não agiria assim. E aí os temperamentos, eles nos mostram, eles desdobram as pessoas em atribuições que nos deixam claros essas diferenças e nos mostram que cada um sente de uma maneira diferente. Eu sei que alguns de vocês que me escutem não vai entender bem agora, nesse momento, talvez nunca tenha tido acesso a esse conteúdo de temperamentos, mas eu vou colocar depois no story um organogramazinho dizendo as qualidades de cada temperamento e os pontos de melhoria. Que exatamente nos mostra que, às vezes, o ponto de melhoria de uma pessoa que a qual você tá ali naquele momento com aquela tribulação é um ponto de qualidade seu. E aí, se você tem a qualidade que aquela pessoa não tem, será que você tem o direito realmente de querer que aquela pessoa seja igual a você? Todos devemos olhar para nossas fraquezas com um intuito de mudança, com um intuito de crescimento, querendo melhorar, mas nem todo mundo olha, nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo está preparado para se olhar no espelho e assumir o que precisa melhorar. Então, é um processo de maturidade que cada um alcança em um momento diferente. E aí, eu queria falar sobre os 4 temperamentos só assim, de forma bem superficial, só para você que nunca soube, nunca ouviu falar, entender um pouco. Existem 4 temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. O sanguíneo e o colérico são temperamentos mais falantes, mais expressivos, né? Mais imponentes. O colérico, especificamente, é mais líder. Mas, embora eles sejam bem parecidos, eles são muito diferentes na forma de sentir. Então, eles absorvem de forma diferente, eles pensam de forma diferente, embora tenham um comportamento bem parecido. Já quando falamos do melancólico e do fleumático, são aquelas pessoas mais recatadas, caladas, é a mesma coisa. Um melancólico não necessariamente também é fleumático, ou o fleumático necessariamente é melancólico. Porque eles têm algumas potencialidades iguais, mas tem outras totalmente diferentes. E aí você às vezes compara pessoas, fulano é calado igual fulano, então talvez fulano saiba dizer pra gente o que é que fulano pensa. Mas não. Então assim, é um conhecimento muito aprofundado de autoconhecimento, mas é um conhecimento que ele só atinge a quem está disposto a olhar no espelho e dizer, eu preciso melhorar isso. E aí quando eu sei que eu sou explosiva, quando eu sei que eu tenho uma tendência a ser dramática, e eu tô numa situação onde eu tô me sentindo muito mal, me sentindo rejeitada, me sentindo isso e aquilo, e eu sei que aquilo faz parte do meu temperamento, então eu faço o quê? Poxa, talvez eu esteja intensificando um pouco isso, talvez não seja pra tanto, calma, vamos deixar de drama. Sabe? Esse é um exemplo de comportamento. E aí vamos entrar no respeitar o próximo. A gente se fala muito de empatia hoje em dia, sobre entender o próximo, sobre se colocar no lugar do próximo, mas a gente comete um grande erro de se colocar no lugar do próximo sentindo o que a gente sente. Sendo que cada um sente de uma maneira totalmente diferente. Então, você pensar, tipo, no lugar de fulano eu estaria me sentindo assim, assim, assado. Mas ele não tá, parece que não tá sentindo nada. E você julgar que a pessoa não tá sentindo nada. Ou você julgar que aquela pessoa não deu valor a, de repente, o que você falou. Sabe? Então, eu queria dizer pra você que a forma de afetividade, a forma de agir e a forma de dar atenção de cada pessoa é muito diferente. E a gente precisa ter sabedoria. Lembra do que a gente estava falando ontem nos stories? A gente precisa buscar ter sabedoria para quê? Para que nos momentos que existe alguma adversidade, existe algum problema para ser resolvido, alguma coisa nesse sentido, entre você e alguma pessoa, e naquele momento vocês não estão conseguindo se comunicar de forma eficiente, é melhor, olha, eu respeito sua forma de pensar, não concordo, respeitar e concordar são duas coisas diferentes.
Então, eu te respeito, então eu não vou discutir isso, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Às vezes você quer mudar o jeito do outro pensar, e isso é algo que ninguém vai conseguir. Mudar a forma do outro pensar, você pode mostrar o outro lado da moeda, mas às vezes o outro não quer nem ouvir o outro lado da moeda. E aí você fica forçando, não me escute, não me escute, não me escute, me escute, me escute. Você tem uma necessidade de ser escutado e isso só vai desgastando, 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 desgastando. E eu estou dizendo isso com propriedade de fala. Porque por muito tempo eu quis forçar as pessoas a ouvirem sobre o que eu queria falar. Esse conteúdo sobre autoconhecimento que eu estou falando aqui, nem todo mundo no meu convívio quer ouvir sobre esse assunto. E por muito tempo eu quis descer igual abaixo, eu quis empurrar. Não, isso é um assunto muito bom, isso é um assunto muito engrandecedor. Mas às vezes a pessoa não quer. Não adianta a gente querer levar uma pessoa para um lugar, por mais que a gente saiba que aquele lugar vai ser melhor para aquela pessoa. Não adianta querer levar a pessoa para um lugar que ela não quer ir. Por melhor que seja para ela. Tem gente que está confortável na dor e quer ficar na dor. Você pode antenar para ela, fulano, vamos conversar um pouco sobre tal assunto. Se fulano não quer, sinto muito. A gente pode fazer pelo próximo por enquanto ele quer, ele aceita que a gente faça. A gente não pode obrigar ninguém a receber. A gente não pode obrigar. Eu assisti uma cena de uma série, a série Maria Madalena, que assim, eu achei muitas coisas dessa série, eu achei muito inventadas, sabe? Mas isso eu achei que fez muito sentido. Se alguém tiver aí uma teoria diferente, mas eu achei que fez muito sentido que um homem estava com lepra, né? E Jesus queria curá-lo, mas ele não queria. E aí Jesus não curava ele. Por enquanto ele não quisesse, Jesus dizia, não, não vou curar. E aí os discípulos diziam, mas por que você não cura e tal? Ele dizia, não, a gente não pode fazer porque não quer. A gente não pode fazer porque não acredita. E isso faz muito sentido, porque tem algumas situações na Bíblia que a gente vê onde Jesus pergunta, você quer ser curado? Isso aconteceu com um paralítico, né? Isso aconteceu com um paralítico, Jesus disse, você quer ser curado? Então a gente vê que Jesus, ele antes pergunta se a pessoa quer. Ele só entrou na casa de quem o recebeu. Ele não forçou ninguém a recebê-lo. Então quem somos nós hoje? E aí eu te lembro da leitura que eu fiz no início da live e eu fechei, não acredito, gente. E aí eu te lembro da leitura que a gente fez no início da live, que foi o quê? A imitar Jesus. Imitar Jesus. Se Jesus não obrigou ninguém, por que eu vou obrigar? Por que eu vou obrigar? Eu posso sinalizar para esse alguém o quanto isso pode ser importante na vida dele. Mas se ele não quiser, eu não posso obrigar. Então, gente, a gente só aceita a mudança quando a gente quer. Se você ouvir essa live aqui e você passar a refletir, poxa, eu realmente tô querendo mudar as pessoas. Eu tô querendo forçar as coisas a essas pessoas. Você parar e refletir, poxa, realmente eu não devo, né? Eu não devo forçar. Você tá atingindo um outro nível de maturidade. Porque, gente, às vezes forçar uma pessoa a querer algo que você quer fazer de bom pra ela desgasta mais a tua relação do que faz bem pra ela. Você quer fazer o bem, mas aquilo faz mais mal do que bem, de tão desgastante que foi o processo. Então, ter sabedoria é entender os limites das coisas, até onde isso está sendo saudável para os meus relacionamentos, até onde está sendo saudável para mim, porque isso traz uma carga emocional muito forte para si. Quando a gente tenta mudar o outro, quando a gente toma a responsabilidade pela vida do outro que não é nossa. Então, pare e pensar até onde está sendo saudável para a tua vida. Isso com teu marido, isso com teus filhos, isso com tua tia, primo, prima, amiga, colega de trabalho, qualquer pessoa que você se relaciona e você às vezes quer fazer uma coisa de bem pra ela e você discute. Não sai do canto, só vai ser quando aquela pessoa receber, só vai ser quando aquela pessoa quiser. E aí entra o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então se essas pessoas não querem aceitar, não vai ser você que vai forçar essa pessoa a aceitar. E aí como ter paciência? Eu falei um pouco sobre o temperamento, por quê? Pense em você, em si mesma. A sua forma de se comportar atende às expectativas de todos? A sua forma de sentir, de se expressar, de reagir, atende às expectativas de todo mundo? Eu acho que não, porque a minha não atende. Eu acredito que não existe essa pessoa perfeita, nem Jesus foi, né? Então, se você não atende às expectativas dos outros, você espera o quê? Compreensão. Todo mundo espera compreensão, todo mundo quer ser compreendido, todo mundo quer ser aceito.
E como você quer ser aceito se você mesma não é um exemplo de aceitação? Você mesma não é um exemplo de acolhimento ao ser do outro. Isso é um exercício diário, eu costumo dizer. Esses hábitos, principalmente esses hábitos bíblicos, esses hábitos que vêm de Jesus, que foi de exemplo de Jesus, é difícil, gente. É difícil porque nós somos humanos, carne, e a carne ela nos tenta fazer o oposto. A carne ela nos tenta fazer o oposto. Mas a vida do cristão é essa. A vida do cristão é todos os dias lembrar a quem ele quer agradar. Se eu quero agradar a Deus, eu vou agradar fazendo o oposto do que Jesus fez? Se Jesus não obrigou a ninguém, por que é que eu vou obrigar? Então, se eu quero ser aceita, eu tenho que primeiro aceitar. Se eu quero que as pessoas sejam compreensivas comigo, eu tenho que primeiro ser compreensiva. Ah, mas o meu jeito é esse. E aí eu te falei dos temperamentos. O meu jeito é esse. Eu sou explosiva, eu não aguento ficar calada, não sei o quê. Você está se justificando. O seu jeito é esse, tudo bem, mas você não pode melhorar. Você não pode tentar colocar na balança antes de verbalizar, antes de falar. Isso daqui vai magoar, isso aqui vai realmente render algo positivo. Porque às vezes você fala só porque não aguenta ficar calado. Eu não aguento ficar calado com isso, não aguento. Mas você sabe que não vai dar resultado nenhum. E aí vai desgastar a tua relação com teu marido, com teu familiar, com tua amiga, com teu colega de trabalho. Uma coisa que você não vai resolver. Então não é melhor aprender a lidar consigo mesma, aprender a acolher a si mesma, essa criança interior que não quer aguentar as coisas, essa criança interior que não quer se calar? Então, a Bíblia nos pede que nós sejamos fortes, agora eu encontrei a leitura, tá? Fortes para suportar as debilidades dos fracos. Ou seja, nós não somos fortes para ser intocáveis, para sermos mandões. Nós somos fortes para suportar as debilidades dos outros. Nós estamos aqui para complementar uns aos outros. Nós não estamos aqui para querer, sabe, criar um novo ser humano, sei lá. E aí, ora, o Deus da paciência, que é o nosso Deus, o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. O mesmo sentir de uns para com os outros. Sentir de um com os outros. Sentir. Sentir é o quê? De sensibilidade. Sensibilidade com os outros. Sensibilidade com o ser do outro. Ariane, você está me dizendo que é pra eu ver que uma pessoa está tomando uma atitude errada? Não. E ficar calada? Não. Mas tudo tem a hora, a forma de ser falado. E tem também se você é a pessoa mais adequada para isso. Será que você consegue conversar com essa pessoa e fazer ela enxergar? Será que aquele é o momento certo de você chamar a atenção daquela pessoa? E eu dou um exemplo ótimo aqui de hora errada, sabe? Eu dou um exemplo ótimo aqui pra você que me veio à mente agora. Uma esposa que o marido chega em casa bêbado, adianta discutir com ele na hora que ele chega? Pensem aí, adianta discutir com um bêbado? Não adianta. Você vai se desgastar, vai estressar, vai gritar, vai chorar, vai tudo. E o bêbado não tá nem aí. Ele não tá em suas condições ideais, da mente, da consciência. Ele não tá. Qual é a hora de uma esposa falar com o marido que chegou bêbado em casa? No outro dia, quando ele tá bem, quando ele tá centrado, quando ela tem acalmado os próprios ânimos e tem avaliado a situação, o que realmente precisa ser dito. Porque é exatamente nesse momento de explosão que a gente magoa as outras pessoas, que a gente fala o que não deve e que a gente se desgasta demais. E aqui eu tô falando dos dois lados, eu tô falando do quanto se desgasta você mesmo por repetir uma coisa repetidas vezes a uma pessoa que não quer mudança. E o desgaste que causa na sua relação com a pessoa. Porque desgasta, cansa a relação. Deixa de ser uma relação de troca positiva para ser uma relação pesada. E eu falo isso por experiência própria. Eu sou super controladora. É da minha personalidade, é do meu temperamento. Tentar ter o controle de tudo. E é um exercício diário pra mim, de ter o domínio próprio, de ter esse controle sobre mim mesma e não sobre o outro. Ter o controle sobre mim mesma pra quê? Pra eu não falar na hora inadequada, pra eu não querer controlar o que não é da minha alçada, pra eu não querer controlar coisas que não vai ser eu que vou fazer, não vai ser eu que a pessoa vai ouvir. Então, é um exercício diário de crescimento. Ser cristão, a cada dia que se passa, pra mim, eu tenho mais a certeza que ser cristão é todos os dias buscar ser melhor. E a gente não conquista ser melhor. Ah, porque na primeira situação eu consegui me calar, já sou uma pessoa... Não, é todos os dias, gente. É uma luta diária. Agradar a Deus. É uma luta diária.
mas é agradar com as nossas atitudes, porque Ele nos ama independente de qualquer coisa. Ele é misericordioso conosco, Ele é respeitoso conosco, Ele nos dá o nosso espaço. Então, que a gente entenda e aprenda a dar o espaço pro outro também. A dar o espaço pro outro de absorção, de entendimento, de calar, de deixar o outro digerir a informação, de não querer responder prontamente. Às vezes a gente discute com as pessoas porque quer responder na mesma hora. Não, eu não posso me calar. Eu não posso ficar calada. Às vezes também, eu vou falar agora dos outros temperamentos mais calados, vira as costas e deixa uma pessoa magoada, deixa a pessoa falando sozinha. Então, ali é a hora de você falar, não é a hora de você falar tudo que quer. Mas você precisa também ter respeito com o outro. Quando você deixa o outro falando sozinho, quando você vira as costas pro outro, você não tá respeitando, você não tá acolhendo. Então, a gente tem que saber onde tá o equilíbrio do nosso ser. Peraí, eu sou explosiva, mas eu não posso exagerar, então peraí, puxa o freio. Se eu sou muito calada, eu prefiro evitar a briga, mas peraí, eu preciso respeitar outra pessoa, eu não posso deixar a pessoa falando sozinha. Eu tô falando a fulano que fulano precisa melhorar no ponto, mas fulano não enxerga, ele acha que aquilo não é um ponto de melhoria. Acabou a discussão. Se a pessoa não enxerga, acabou a discussão. A não ser que seja o seu esposo. Mas aí, ainda assim, você não vai discutir. Você vai esperar uma hora melhor. Você vai pedir sabedoria a Deus. As palavras certas, para que na hora certa você converse e fale com as palavras que Ele vai te entender de coração aberto. E não na hora da discussão. Porque na hora da discussão a gente tende a querer se proteger, a querer revidar. E aí, tudo dá em merda. A palavra é essa, gente. Dá em merda. Então eu acho que a mensagem que eu queria deixar pra você aqui hoje é que o que você é, o seu temperamento, a sua personalidade, ela tem defeitos. Ela tem defeitos porque nós somos humanos. Então nós temos que assumir onde estão as nossas fraquezas pra poder acolher a fraqueza do outro. Porque se a gente ficar intensificando a nossa fraqueza, que é o que? Não me calar, que é o que? Gritar com o outro, que é xingar o outro, ou o que quer que seja. Se eu não controlar isso, como é que eu vou saber acolher a outra pessoa? Como é que eu vou saber entender a outra pessoa e me colocar no lugar da outra pessoa? Eu não vou me colocar na outra pessoa se eu não sei lidar comigo mesmo. Se eu não sei lidar com o que me dói, se eu não sei lidar com a minha criança interior. A falta de amor, a falta de acolhimento de algumas pessoas magoa. A frieza é a palavra que eu tava procurando. A frieza magoa. Então, buscar um equilíbrio. Peraí, se eu tô exagerando, se eu tô sendo fria demais, então eu preciso ter mais empatia, eu preciso ter mais carinho, mais amor por essa pessoa. Se eu estou sendo calorosa demais, se eu estou sufocando a pessoa, então peraí, vamos frear um pouquinho, eu preciso deixar essa pessoa respirar, eu preciso deixar essa pessoa esfriar a cabeça e pensar direito. Ninguém pensa na hora que está chateado, na hora ali da discussão, na hora do embate. Então, pare e pense melhor sobre essas atitudes, sejamos uma imitação de Cristo, como nos fala Romanos 15, que sejamos uma imitação de Cristo, que suportemos, né, onde o nosso irmão, onde o nosso companheiro, onde o nosso amigo, ou quem quer que seja, que nós suportemos a fraqueza deles também. Que a gente os ajude a se erguer, mas no momento que eles querem ser erguidos, não adianta levantar quem não quer ser levantado. Não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. Você vai perder o tempo de estar ajudando uma pessoa que quer. E eu não canso de dizer que é isso que eu encontrei aqui no Instagram. Ao compartilhar esse tipo de conhecimento, só vai escutar essa live quem quer ouvir, quem quer entender, quem quer ser transformado. Não vai escutar quem não quer. Infelizmente, sinto muito. Eu acho que eu tô compartilhando aqui algo que edifica. Mas se a pessoa não acha, sinto muito. Vamos orar por essa pessoa. Vamos orar para que essa pessoa alcance ainda algo maior, que uma pessoa chegue a alcançar ela, mas ela só vai ouvir quem ela quiser ouvir. Ela só vai ser ajudada no momento que ela quiser ser ajudada. Então, é um caso de acolher a si mesmo, entender que você não pode resolver tudo. E é um caso também de respeito ao próximo, onde eu posso me equilibrar para ter relações mais saudáveis, onde eu posso me podar, sem mudar a minha essência, mas me podar para que eu também não me desgaste, para que eu também não perca aquilo que eu tenho de melhor. Porque às vezes tem pessoas que faz o bem para quem não quer, e depois dizem, vou deixar de ser bonzinho, vou deixar de querer ajudar. Por que essa pessoa fica frustrada? Porque ela só quis ajudar quem não queria ser ajudado.
Então vamos buscar quem quer ser ajudado, vamos acolher quem quer ser ajudado, quem não quer, vamos respeitar. E tudo vai acontecer no tempo de Deus. Na hora que Deus disser agora, essa pessoa vai ouvir, seja você, seja qualquer outra pessoa. E o que importa é que a gente continue em constante crescimento, em constante compreensão e amor uns com os outros. Então, gente, só para finalizar aqui, versículo 7, Romanos 15. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Então, Cristo acolheu a todos, samaritano, prostituta, leproso, todos. Então, não tenha distinções entre as pessoas a quem você acolhe e acolha ainda mais aqueles que querem ser ajudados. Não desperdice sua energia com quem não quer, tá? Beijo, boa tarde, vou buscar meu filhote na escola, tá, gente?